Novamente, bom dia a todos. Hoje é um evento para nós falarmos do PET P109EH. E para aqueles clientes que já estão na versão 110, é o P110.041. Aqui nós iremos falar um pouquinho das novas funcionalidades e as melhorias que foram aplicadas neste PET. A duração prevista desse evento, 1 hora e 30 minutos. Para quem não conhece, a NSI vem há mais de 30 anos desenvolvendo aplicativos para a gestão de operações e processos envolvidos na área de comércio exterior. O e-commerce, homologado e integrado aos principais RPs do mercado. Aproveitem para elaborar as suas dúvidas, fiquem à vontade, vocês podem estar escrevendo diretamente no chat. Nós temos a Juliana que vai estar acompanhando, tá? E se de repente alguém quiser fazer alguma pergunta no ao vivo, nós iremos liberar no fim da apresentação. Hoje contamos com duas áreas, academia, Bruna e Juliana, e produto, que seria a Débora, né, e a Vivian. A academia ela é responsável por promover os treinamentos e capacitação dos nossos clientes internos, colaboradores e também os nossos clientes externos, seja através de um treinamento online ou também os nossos treinamentos da Academia EAD. Então, me apresentando, eu sou a Bruna Massaro, líder da academia. Em seguida, nós temos a Juliana. Ju, se apresenta aqui. Oi, eu sou a Juliana, mentora da academia. Vou estar acompanhando vocês pelo chat, ok? Bom dia, pessoal. Eu sou a Débora, analista de conteúdo, trabalho na área de produtos. Olá, eu sou a Vivian, analista de conteúdos, trabalho em produto também. Perfeito, podemos começar. Tá bom. Nós tivemos um ajuste na carga da taxa do Banco Central. Então, nós fizemos um ajuste na tela da manutenção de taxas para carregar a origem da taxa. Então, como segue abaixo, dentro dessa coluna, origem, quando vai ser feita a carga, vai estar demonstrando, exibindo qual é a origem, Banco Central. E também, dentro do log de avisos, foi feito também para exibir a origem, tá? Então, estava somente com a informação de extração da taxa do dia tal, passou a ficar com a extração da taxa mais o Banco Central. Sim? E também, dentro do log do evento, nós fizemos uma melhoria para exibir detalhes da carga, como a taxa da moeda, né? Da moeda, mais a origem do banco, o usuário que fez a carga, e mais a informação da taxa atual e a taxa atualizada, quais são as taxas e as suas paridades. Então, foi feito esse ajuste. Vocês devem se lembrar que, num dos últimos patches, nós liberamos uma nova funcionalidade para controle de ex-tarifário de NCM por preço unitário CIF máximo. Então, nesse presente mini patch, nós fizemos alguns ajustes e melhorias na funcionalidade. Vou mostrar aqui para vocês. Então, na tela, para quem já está habituado com a tela, nós temos este ícone aqui, lá na barrinha de ferramentas, que ele faz uma carga de template, né, com dados para alimentarem a tela de ex-tarifários. Então, a gente fez aqui um aviso para toda vez que o usuário tentar fazer uma carga de um Excel que contém a informação de moeda e o preço na unidade do CIF máximo, cujo assunto, não for NCM, o sistema vai gerar esse log aqui de erro, informando que não pode, tá? Porque esse controle é só para NCM, a gente não fez para outros assuntos, como IPI, NALAD, por exemplo.
Outra melhoria que nós fizemos, nessa tela, nós acrescentamos também no PET que nós liberamos a funcionalidade, uma coluna de ativo. A chave única do cadastro, ela estava nesse campo. Nós retiramos daqui e colocamos nos demais outros campos aqui, ó, todos os outros campos da tela. Então, agora ela tem outras regras. Por exemplo, se vocês tentarem acrescentar uma linha igual, uma linha desativou, por exemplo, um ex-tarifário, e tentar criar um outro idêntico a um que já foi desativado, o sistema não vai deixar, porque não faz sentido. Por que você vai criar um ex-tarifário idêntico a um que já existia? Então, ativa o que já existe. O sistema vai avisar que não pode. Quando tiver um ex-tarifário que já foi utilizado, né, o preço unitário CIF máximo, em alguma LI ou DI, já tenha registro, o sistema também ele vai avisar, tá? Ele vai avisar e também não vai deixar ele vai deixar inabilitado os dois campos para que você não possa alterar, porque também não faz sentido o usuário tentar alterar esse preço aqui se já tem vínculo com algum documento filho, né, com algum registro filho. Tem mais regras aqui, por exemplo, agora é legal, essa funcionalidade é bem legal. Qualquer assunto, seja NCM, seja ANALAD, seja IPI, qualquer tipo de ex-tarifário, se o usuário vier aqui e desativar, o sistema vai avisar que vai desativar, mas se tiver exceção fiscal, ele vai desvincular, né? Ele vai desativar a exceção fiscal. Então, aqui embaixo nós temos o exemplo, ó. Aqui Vivian, nós desculpa tínhamos... te cortar, só dá um zoom um pouquinho na tela, para a gente conseguir muito ver. pequeno? Peraí, O escrito dá para ler, mas as telas, os botãozinhos não. Aí fica melhor agora. Melhorou? Sim. Só ficou um pouquinho embaçado, mas dá para ter uma ideia, né? Então, aqui nós temos um exemplo de exceção fiscal que estava ativa, com um ex-tarifário aqui vinculado, o ex-tarifário ativo. Daí, o que acontece? A hora que o usuário vier aqui e desvincular esse ex-tarifário, automaticamente o sistema vai desativar a exceção fiscal em que esse ex-tarifário está vinculado. Então, vai impedir o usuário de cometer um erro, de usar uma exceção fiscal com ex-tarifário que já não está mais ativo. E na tela aqui dos ex-tarifários tem um botãozinho que vocês já devem conhecer, de histórico, e no histórico vai estar o que foi desativado, quem desativou, o dia e horário. Fizemos alguns ajustes também na tela de LI e de DI, para se os dados do ex-tarifário forem alterados na linha, alterar na adição automaticamente, e se for alterado na adição, altera na linha também, automaticamente. Isso como já é core do sistema. O sistema já faz isso para outros dados, então a gente ajustou para fazer isso também para o ex-tarifário. Quando houver retificação de DI, nós criamos um alerta para avisar que o usuário não pode alterar o ex-tarifário na linha, somente na adição. Por quê? Porque essa informação gera quebra. Então, ela tem que ser feita na adição e não na linha. Na Totaliza, nós colocamos também log de erro, para que o usuário não possa utilizar um ex-tarifário que esteja inativo. Então, vocês vejam, o sistema ele vai estar avisando várias vezes que está inativo. Por quê? Porque essa informação de ex-tarifário, ela é importante porque ela dá um benefício para a redução do II. Redução ou mesmo pagar a alíquota zero, né?
Então, se você utilizar esse benefício de maneira errada, pode incorrer em multas para a empresa. Então, nós estamos fazendo todas essas travas no sistema para que o usuário seja informado e não cometa o erro de utilizar um ex-tarifário que já está inativo. Então, aqui também, a gente atualizou... estava com outro problema na tela. Ele estava avisando aqui na Totaliza que tinha um ex-tarifário inativo, mesmo que a exceção fiscal estivesse desativada. Então, nós corrigimos esse problema também. Então, aqui tem um exemplo, né, do antes, ele estava falando aqui que estava inativo, ex-tarifário, sendo que a exceção fiscal estava inativa para aquele ex, e depois começou a dar a totalização com o semáforo verde, quer dizer, está inativa, não tem por que considerar. A estrutura própria e na retificação também vai avisar o usuário que está inativo o ex-tarifário. Tá? E quando está inativo, o que tem que fazer? O usuário tem que ir lá na DI e retirar a informação, tá? Conforme são as funcionalidades do e-commerce mesmo. Agora eu vou passar para a Débora. Ok, então, foi feito também uma correção na nossa comercial pro forma, para ajustar o campo do motivo da Anvisa. Não estava aparecendo na Commercial Invoice a informação do motivo da isenção cadastrada no cadastro de itens. Então, foi feito um ajuste para que carregasse automático essa informação do cadastro para a fatura. Como vocês viram aqui, né, no cadastro de item, foi feito o cadastro do motivo da isenção da Anvisa, e dentro da Proforma Invoice está exibindo o motivo. Também no embarque foi feito uma melhoria, né, para exibir nas linhas do numerário o CNPJ da entidade relacionado com a despesa. E isso se a entidade for igual ao Brasil. Okay? Também, no embarque, nós estava tendo um problema que ele não estava aparecendo automático o despachante que estava cadastrado no parâmetro de importação da empresa. Então, como padrão, se pode cadastrar o despachante e é automático. Quando você monta o processo, ele já carrega. Okay? Caso há necessidade de fazer uma alteração, pode entrar direto dentro do embarque e alterar. Então, a melhoria foi para carregar essa informação quando existe o despachante cadastrado no parâmetro de importação. Também fizemos um ajuste na parte da licença de importação. Então, foi necessário a gente fazer um ajuste no banco de dados quando você, no momento que você retira o registro da LI, ou você faz um ASUB para o cenário, existe retificação com nota fiscal emitida. Então, o que estava acontecendo? O sistema, ele não estava exibindo as informações de histórico do campo outras despesas acessórias da nota fiscal, quando você retirava o número do registro ou criava uma LI sub. Tá? O campo ficava vazio. Aqui nós temos para visualizar, né, a tela, fica melhor. Então, o que estava acontecendo? Quando você tirava a informação de registro, criava a sub, a informação
anterior da nota fiscal, do campo outras despesas, ele não estava carregando o histórico. Com o ajuste, ele passou a exibir todo o histórico que compõe o valor do preço. E Vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho de método de valoração, diferente de 1, do 2 ao 6. Nós temos duas informações que vão para o Siscomex, que é Incoterms e local na condição de venda. Essas duas informações, elas são exigidas para o método de valoração 1, mas não são para os demais, né? Então, o que acontecia? Se o usuário mudasse um método de valoração lá na tela de consolidação de embarque, de 1 para 2, 3, 4, 5 ou 6, o sistema apagava as informações do Incoterms e local na condição de venda. Mas, se o usuário resolvesse, por algum motivo, retornar o método de valoração para o 1, o sistema não alimentava esses dois campos novamente. Isso está errado, porque são informações exigidas. Então, a gente fez uma correção para que isso voltasse a acontecer. A hora que o usuário voltava ao 01 aqui, o sistema retroalimentava os campos que haviam sido apagados para os outros métodos. Outro problema que nós corrigimos foi quando utilizava o método de valoração 6, com, por exemplo, duas invoices diferentes, né? Duas invoices com numerações diferentes, mas com itens e dados iguais, o sistema estava erroneamente criando uma ADI com quebra de adição. E não faz sentido. Teria que ter uma adição com duas linhas. Então, nós corrigimos esse problema aqui, ó. Como vocês podem ver, a gente tem as duas linhas, aqui a gente tem duas invoices, ó. Duas invoices. Aqui nós temos o método 6. Aqui temos duas linhas do mesmo item. E uma adição apenas com duas linhas. Débora, com você. Agora nós vamos falar de melhorias que foi feito no cálculo do valor utilizado, né, na Marinha Mercante. Tá? Então, essa melhoria foi feita para utilizar a taxa no dia do cálculo da Marinha Mercante, tá? Se não houver uma data diferente preenchida no cronograma. Então, essa funcionalidade ela é aplicada na Profile, utiliza underline AFRNM, se ela estiver habilitada. Então, ela habilitada, vai ser feito, o sistema vai utilizar a taxa do dia para fazer o cálculo. Isso se não tiver nenhuma informação já preenchida diferente na aba de cronograma. Okay? Também foi criada uma nova profile, né? IMP, underline, AFRNM, underline, taxa, cálculo, que vai indicar se o cálculo da Marinha Mercante deve ser efetuada na base de cálculo da Totaliza, quando tem a data realizada de pagamento, tá? Se ela estiver vazia, ele vai estar informando se é para ser feito a taxa pela base da Totaliza, tá? Então, a profile preenchida com S, o sistema vai efetuar o cálculo da Marinha pela taxa da Totaliza. E o N, ele vai manter o que hoje já é feito, tá? Vai exibindo só o preenchimento da data realizada. Por default, foi deixado com o N. Para se fazer essa
essa melhoria, foi feito alterações, né? Dentro da nossa tela de totaliza do embarque, do licenciamento e do desembaraço, tá? Para poder estar atendendo, então foi contemplado. E como eu falei, quando a Profile estiver preenchida como ele, a validação abaixo vai continuar sendo realizada, como aqui mostra, tá? Nesse exemplo, não foi informado a taxa. Então, o sistema, se está como ele, não foi informado a taxa, o sistema vai gerar no log de evento um erro, informando que não será feito os cálculos, pois não tem data realizada, inserida, informada no cronograma. Vamos lá para o laudo de arqueação, que é utilizado para itens a granel. Nós fizemos alguns ajustes na funcionalidade, começando aqui pela licença de importação. Nós criamos um campo display chamado UME, que é a unidade na medida estatística. Esse campo nós já temos ele na tela de cadastro de itens, que é a unidade estatística, então nós pusemos para que ele seja alimentado com o que está lá. Nesse caso aqui, nós tivemos 1 metro cúbico. E criamos mais 2 itens, um checkbox, quantidade UME, e o campo, quantidade na UME. O quantidade na UME ele é calculado de acordo com o fator de conversão cadastrado no cadastro de itens, lá na dados complementares, no nome da aba. E esse quantidade UME, ele existe para se o usuário quiser informar manualmente a quantidade na UME aqui dentro da LI. Então, ele flega, vem aqui e informa. Isso desde que a LI não esteja registrada, tá? Se tiver registrado, o sistema não vai permitir fazer isso. Nós também criamos campos display, que é VMLE e VMCV, na linha da LI. A gente já tinha essas informações no nível de adições, né, no nível da licença mesmo. Só que para atender um novo formato da LI, nós fizemos isso. Então, aqui vem os valores totais da linha do item, né? Então, por exemplo, se tiver 10 unidades de itens, esses valores aqui serão os totais, considerando os 10 itens. Na declaração, nós fizemos a mesma coisa, incluímos os campos novos, que eu acabei de explicar para vocês, com as mesmas regras, e a Totaliza fará os cálculos de acordo com as regras, né? Daí nós criamos um log de avisos, que até gerou bastante pergunta aí, tanto de cliente quanto de pessoal interno nosso, que é esse novo log aqui, informando que não existe fator de conversão para a unidade de medida estatística. Então, ele foi criado justamente por causa desses campos aqui, tá? Por causa de uma exigência da LI, o novo formato de LI que foi liberado pelo Siscomex, e para o usuário, e também para aqueles usuários que utilizam o laudo de arqueação, porque, como vocês bem sabem, quem tem intimidade com o laudo de arqueação, algumas informações são modificadas a hora que os itens chegam no Brasil. A quantidade pode não ser a mesma da invoice, o peso. Então, existem algumas variantes, algumas variáveis aí que precisam ser ajustadas na DI. Então, nós fizemos esses ajustes justamente para atender esse segmento, tá? Não é um log de erro, é um log de advertência. Então, se a empresa não está utilizando essa unidade de medida estatística, para ela não vai fazer diferença nenhuma em peso, nada, que vai influenciar em impostos, isso é muito importante, tá, gente? Sempre que tiver alteração de unidade de medida de um item da comercializada para uma unidade de medida estatística, que influencia em algum imposto, por exemplo, PIS, COFINS ou ICMS, que são os casos monofásicos,
essa importação, essa informação ela é super importante. Então, precisa sim ter um fator de conversão. Embora não seja uma mensagem de erro, uma advertência, mas a empresa precisa sim sanar isso lá no cadastro de itens. Até mesmo porque, uma vez cadastrado, vai tá lá, né? Não é uma coisa que precisa cadastrar sempre no item. Cadastrou uma vez, está lá. Então, ele vai informar. Outro ajuste que a gente fez também, por causa de laudo de arqueação, foi num cenário de retificação, com uma despesa que dava 1 centavo, por exemplo, né? Gerava um erro, então foi corrigido esse erro para não apontar mais, despesas negativas, né? Valor de despesas negativas. Então, a gente corrigiu e não vai acontecer mais. Dificilmente, acho que vai ter um cenário que tenha aí um arredondamento para 1 centavo de despesa, mas se acontecer, já temos a solução no sistema. Aqui no laudo de arqueação, nós criamos alguns campos novos, tá? Também fizemos alguns ajustes na Totaliza. Então, por exemplo, aqui, antes, quando a gente totalizava o processo, o sistema ia na invoice e alterava o peso líquido total e o peso bruto total da invoice, né? Isso não pode acontecer se a ADI já está, se o processo já está em andamento, por exemplo, né? Então, nós fizemos essa trava para não acontecer mais. E aqui a gente tem a diferença, alterou aqui na ADI por causa do laudo de arqueação, mas a invoice continua do jeito que estava, tá? Isso por histórico. Quando embarcou tinha um peso, quando desembarcou tinha outro. Então, tem que ficar, a invoice tem que ficar como ela era antes, não como ficou depois do processo. Daí, aqui no laudo de arqueação, nós criamos 2 campos display, um com peso líquido e outro com peso líquido descarregado. O peso líquido, ele é display, né? Então, não tem ação do usuário, é o sistema que alimenta com as informações da LI ou da DI, vai depender do estágio que está o processo. E o peso líquido descarregado, esse é informado manualmente pelo usuário, de acordo com o laudo de arqueação lá, que é emitido no porto quando a mercadoria chega. Criamos também campo display de UME, né, que é a unidade de medida estatística, então ele vai alimentar aqui a unidade de medida estatística do item. E o campo da quantidade na UME, ele é opcional. Uma empresa cliente nossa pediu que queria poder informar aqui só para ter um controle na mesma tela, então nós criamos o campo aqui para o usuário informar manualmente. Então, e outra melhoria que nós fizemos foi expandir a tela, tá? Porque como foram criadas novas colunas, então nós adequamos a tela. Como eu já havia comentado com vocês lá no começo, que nós fizemos ajustes por causa da LI, do XML da LI, então, por causa dessa tag aqui, quantidade na mercadoria da unidade estatística, nós criamos os campos de quantidade na UME e as informações de UME. Daí aqui nós colocamos, né, o trecho da LI que foi modificada. Basicamente, algumas informações foram para o nível de linha, tá? Elas eram informações de capa, né, e foram para o nível das linhas, então nós precisamos adequar. Daí, aqui, nós tivemos essa alteração de nome de tags do XML, de valor unitário na condição de venda para valor unidade condição de venda, e valor total local embarque para valor unidade local de embarque. E o unidade local de embarque também é o VML unitário, e não o total, então nós fizemos esse ajuste. Só que o que aconteceu? Depois nós descobrimos que a Serpro disponibilizou o
o XML errado no site oficial deles. Então, nós desfizemos essa alteração, tá? Então, se alguém já chegou a ter algum problema de tentar enviar, nós só ficamos sabendo de um cliente que encontrou esse problema, mas se alguém já encontrou, aqui está a solução. Nós descobrimos que, como estava desatualizado o XML no site, não houve essa mudança. Então, nós tivemos que desfazer. Então, nós desfizemos nesse próprio PET 041 e o 109H. Os clientes que não tinham aplicado, a hora que aplicar o PET, já vai estar correto, não vai estar mais com essa correção. E os que já tiverem aplicado, nós liberamos também a correção no P109EL e no P110.045. Tá? Nós até enviamos, na semana passada, um comunicado, um Ecomex Informa, avisando do ocorrido. Débora? Nós fizemos um ajuste no relatório de instrução de desembaraço, né, na parte de máscaras. Nos campos de COFINS e do valor da base de cálculo do ICMS, estava dando erro na tela na hora de exibir no relatório. Então, na base de cálculo, estava estourando o campo, né, os caracteres. E no COFINS, estava faltando um dígito aqui no valor. Tá? Então, foi feito o ajuste para estar fazendo a correção desses campos. Então, o COFINS com o valor, né, corretamente, aqui está mostrando o erro, tá, no relatório. E após a correção, a base de cálculo aparece a exibição do valor sem estourar os campos, tá? E no COFINS ele traz corretamente os valores preenchidos. Na guia de recolhimento de ICMS, quando a gente tinha um saldo por gerar a guia, nós estávamos com um problema no menu, somente no menu, tá? Através da tela de consolidação de embarque, nós temos o botão ICMS. Por aquele botão era possível gerar o saldo sem problema nenhum. Mas se o usuário fosse através do menu de recolhimento e tentasse gerar uma guia complementar para o ICMS, acontecia um problema, que era um problema numa tabela de banco de dados, tá? Que ela não estava sendo alimentada. Só um minutinho que eu... Está conseguindo movimentar a tela para mostrar para vocês. Então, através do menu, o sistema não alimentava essa tabela e dava erro para gerar o saldo. Próximo tema é certificado de origem. Antes, o Ecomex, ele só permitia que o usuário informasse uma vez o certificado de origem e tinha que ser esse número de certificado até o final do processo. Como essa informação não é exigida no XML da LI, e como pode ocorrer, de fato, do usuário informar um certificado errado, ou de repente ter tido que mudar o certificado por algum motivo, e essa falta de mudança de número de certificado pode gerar multa para a empresa, nós fizemos uma melhoria no sistema. Então, lá na tela de certificado de origem, agora é possível modificar o número de certificado de origem. A gente está falando isso na importação, tá, pessoal? Então, esse número correto, ele vai refletir na LI e na DI, só que isso vai depender do estágio do certificado, tá? Então, por exemplo, se eu já tiver uma LI registrada e uma DI registrada, eu não posso fazer essa correção. Eu teria que ter, por exemplo, a LI registrada e a DI sem registro.
Quando eu falo sem registro, é a data do registro que a gente tem lá na tela da DI, tá? Então, depois no boletim, se vocês vão achar, no boletim, no manual também, vocês vão achar todas as regras, quando é permitido e quando não é permitido. Lá na DI, nós temos a informação dos documentos de instrução de despacho, então, quando alterar o número de certificado, vai refletir aqui também. Vai refletir em todos os lugares que o certificado tiver informação dentro da DI ou da LI. Lá na tela ainda voltando agora para a tela de certificados de origem, a gente criou, para fazer essa mudança, a gente criou esse ícone aqui, verdinho, que eu estou apontando aqui para vocês. Quando a DI não está registrada, né, se ela estiver registrada, vai gerar um log avisando que ela está registrada, que não pode ser feita essa alteração. Se ela não tiver, vai abrir essa telinha aqui, ó, certificado número. A empresa vai informar, né, o usuário vai informar o número do novo certificado e vai clicar em aplicar. Quando ele fizer isso, o número novo de CO vai ser aplicado em todos os documentos do processo de acordo com as regras que eu comentei com vocês. Desde que a DI esteja sem registro e assim por diante. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma licença do Mercosul. Então, aqui está o número do certificado no nível da linha. Depois, no nível da adição, né, da capa. Na declaração, a mesma coisa. A gente tem no nível da linha. No nível da adição. Então, o sistema vai ir alterando tudo, tá? E aqui na instrução de despacho, ele vai alterar também. Se, de repente, o usuário fizer uma retificação de DI e, por algum motivo, resolver excluir essa retificação, o sistema vai desfazer a alteração que ele fez, se ele, porventura, tiver feito uma alteração no número de certificado de origem, tá? Então, ele vai ter um histórico, né, dentro do programa, e esse histórico vai retornar o número anterior para todos os campos que ele tinha substituído anteriormente. Então, ele vai dar mensagem aqui na tela de retificação. Quando o usuário for excluir, ele vai dar uma mensagem falando que vai excluir, né? Que vai refazer. E o usuário, se ele clicar em sim, o sistema vai automaticamente voltando o que era antes. Então, aqui foi ajustado na retificação, né? Para mostrar como era antes também, no histórico. Agora eu vou voltar a bola aqui para Débora. Eu perdi aqui. Um minutinho. Liz, você pode colocar? Você voltou aí. O que eu fiz Clica ali aqui? embaixo no... Peraí. No Zoom? Voltou? Voltou. Peraí. Vai pelo menu dela. Um minutinho só. Quer que eu te ajude? Não, estou chamando aqui. Acho que está mostrando o documento errado, Débora. Espera só um pouquinho. Tá. Carrega. Voltou? É esse documento? Não, não é. O que eu fiz?
E você quer continuar? E depois eu vou tentar me achar aqui, tá? Vai dar continuidade nos seus temas? O que aconteceu que saiu, será? Não sei se eu estou com algum problema aqui. Você não consegue também? Espera aí, estou tentando. Voltou aqui. Acho que você clicou em algum lugar que não era para Tá, clicar. então, desculpa, pessoal. Então, agora falando da tela de emissão da nota fiscal de entrada. Foi feito uma validação nessa tela para validar quando temos a série inativa nos parâmetros de importação, para que não seja carregado no processo. Então, aqui a gente consegue visualizar. Então, nós temos aqui no parâmetros temos aqui no parâmetros série inativa. Então, o sistema ele já não vai permitir você carregar essa série, porque antes ele estava permitindo dar andamento, depois lá na frente ele dava o erro. Tá? Então, fizemos uma validação para que isso não ocorresse mais. Vi, está no mudo. Estava no mudo, desculpe. Agora vamos lá para a emissão de nota fiscal de entrada. Foi feita uma correção de quebra na nota fiscal por container, com processos com embalagem. Então, o que acontecia? Quando a gente tinha uma invoice, nossa, ele andou horrores aqui, peraí. Uhum. Subir mais um pouquinho. Peraí. Pronto. Quando a gente tinha uma invoice com linhas, aqui, ó, com linhas de mercadoria, embalagem, frete internacional, seguro, a hora que o usuário ia fazer lá no processo, precisava fazer a parte do conhecimento de transporte e detalhava o container, a hora que ele fazia essa distribuição aqui, ele fazia a destinação, né, do container por invoice e tal, a hora que ele ia gerar a nota fiscal, aqui ó, na tela de emissão de nota fiscal, gerava um erro, que existia saldo de invoice para ser vinculado. Por quê? Porque o sistema estava considerando que a embalagem e seguro, frete, por exemplo, eles eram linhas de itens, então eles precisavam ter linhas lá no conhecimento de transporte, né, de detalhamento para o container. Então, nós fizemos um ajuste para que o sistema não faça isso, porque já existe lá uma linha na tabela 128, que destina mercadoria com tipo M, que é de mercadoria, né? Então, não é para fazer destinação de embalagem, frete seguro, apenas mercadoria. Então, foi feita a correção, e aqui a destinação, ó, igual foi feito anteriormente, né? Tem o detalhamento, aqui tem as linhas da mercadoria, só que nesse exemplo só tem 2 linhas de mercadoria, naquele outro tinha uma, né? E aqui a nota fiscal gerada com sucesso. Débora? Voltando para nossas notas fiscais. Tá? Então, na nota fiscal de entrada, foi feita uma correção no XML dos processos que tem o cenário de benefício do Paraná. Tá?
Então, essa correção, ela foi feita quando existe uma linha do ICM definido, era apresentado um erro no sistema, e a nota fiscal não era gerada, né? E esse problema foi identificado somente nos ambientes onde a decimal é diferente de ponto. Então, antes do ajuste, então aqui está, né, a exceção fiscal, tá, na DI. Então, quando ia tentar gerar a nota, ele dava a mensagem no erro, dizendo que tinha um erro de conversão de caractere em número numérico ou de valor. Então, após o ajuste, a nota foi gerada com sucesso. Tá? A nota gerada com sucesso. Também teve um ajuste na nota fiscal de simples remessa por lote. Tá? Então, na tela, estava apresentando um erro quando ia preencher a quantidade da nota e alterar a quantidade na linha. Tá? E depois, quando tentava gerar todas as notas fiscais do processo, com a tela aberta, ele não mostrava havia um saldo no erro, né? Que exibia um erro. Tá? Então, aqui, as quantidades, o registro de consulta que foi recuperado, só que ele apresentava o erro. Tá? Aí, identificou o problema, e foi feita e solucionou, tá? Após identificar, foi feito o ajuste. Também, na nota fiscal complementar, teve um ajuste na parte da nota fiscal de imposto e despesa no campo CST de PIS e COFINS. Tá? Então, o usuário, quando ele ia alterar, né, o PIS e o COFINS, dava um problema na tela, onde ele apagava as outras informações da tela. Tá? Então, foi feito um ajuste para, quando ele fizesse, né, rolasse na tela, as outras informações da linha não fossem apagadas, não fossem exibidas, tá? Então, foi feito esse ajuste. Tá? Então, foi feito o ajuste para exibir corretamente a parametria. Aqui também foi feito um ajuste para exibir corretamente o CST do PIS e COFINS quando tem já cadastrado lá no cadastro de parâmetros CST. Então, ele carrega automático. Tá? Se não tiver, ele vai vir em branco para o usuário preencher manualmente. Agora vamos para uma nacionalização de entreposto, com exceção fiscal de ICMS, com benefício de ferimento e FEC, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Quando nós temos uma admissão de entreposto aduaneiro, automaticamente o sistema considera o ICMS suspenso. Então, ele não aplica a exceção fiscal de ICMS na admissão. Quando nós tínhamos a nacionalização dessa admissão, a nacionalização, os impostos não são suspensos, só que a exceção fiscal não estava sendo aplicada na nacionalização. Então, nós já havíamos feito uma correção para isso, só que alguns campos continuaram não sendo alimentados, que são esses campos aqui, ó. Beneficiário DIF, alíquota base ICMS, percentual de ferimento ICMS, alíquota base FECP e percentual de ferimento FECP, que são esses campos aqui, ó, da exceção fiscal. Então, nós fizemos uma correção para que mesmo que a DA não tenha a exceção fiscal vinculada a ela, a hora que, ó, como vocês podem ver aqui, ó, a gente não tem, tá? Então, tem aqui regime suspenso, não tem exceção fiscal vinculada, só que na hora que chegar lá na nossa nacionalização, a exceção fiscal, ela foi aplicada, tá? Então, temos aqui os exemplos da linha da adição,
Ó, ele aplicou aqui, ó, por exemplo, outros integral e trouxe a informação, as informações que estavam faltantes. Essas informações aqui são cruciais para os cálculos de CMS, né? Então, eram muito importantes para o cálculo da totaliza. Então, a gente vê aqui que trouxe fundamento legal e a exceção fiscal. Mesma coisa, ó, alimentou, antes não estava alimentando, começou a alimentar também a adição. Trouxemos as informações para cá. Próximo tópico. Falando um pouco da nacionalização de sucata. Então, fizemos uma nova funcionalidade para atender a nacionalização de sucata. Foi na tabela 901, foi criado um tipo de embarque NAC_ADM_sucata para atender esse cenário vinculado, né, o cenário de sucata, vinculado à destruição de itens pertinente à admissão temporária. Então, aqui tem a tabela 901, a criação do tipo, né, de embarque, os parâmetros. Aí tem a tela do acompanhamento da declaração, que foi obrigado, né, a criar uma nova coluna para exibir a coluna NAC sucata na destinação, tá? Para vincular o embarque da nacionalização, tá? Tudo referente à destruição. Então, aqui na tela, para fazer, né, a destinação, aparece aqui NAC sucata. Então, foi criada essa coluna. No acompanhamento da sucata, também, para visualizar, no embarque, tá? A outra tela também foi criada NAC sucata, tá? Para poder acompanhar a destruição. Então, é um histórico, ele carrega essas informações na linha. E tem, quando você vai criar o embarque, né, o tipo, onde você seleciona, tá? NAC sucata DN, tá? E tem o acompanhamento, também na tela de acompanhamento dos itens, né, aonde você consegue visualizar a coluna. Realizamos alguns ajustes no RAT, que é requisição de admissão temporária. O portal único, ele, lá na anexação de documentos, ele somente aceita o prazo em dias. Então, nós ajustamos o e-comics para que estava em meses, né, para ele aceitar em dias também. Então, hoje o e-comics está adequado para atender dias e meses para o RAT. Uma coisa importante, tá? O cálculo da proporcionalidade nos processos de consumo de admissão, que é a utilização econômica, ele é de 1% ao mês. O mês considerado é 30 dias. Então, quando tiver 31 dias no mês, ele vai equivaler a 2%, tá? Então, 31 dias é como se já começasse a considerar 2 meses. Então, a gente tem aqui, ó, o campo na anexação de documentos do portal único, prazo pretendido em dias. Daí, nós viemos aqui na tela do RAT, pusemos essa pop list aqui, então, pode ter dias e meses. Fizemos ajustes também. Esse aqui é um outro ajuste que sai desse tema, mas tem a ver também com o RAT. Esses campos aqui de valor proporcional a recolher e valor suspenso, na tela do acompanhamento aqui do RAT, né, dos controles dos impostos, ela estava com uma discrepância entre a capa e os detalhes.
preenchia o suspenso, por exemplo, na tela de detalhamento e na capa não. Quando não tinha suspensão, por exemplo, sabe? Ele estava invertendo o campo do valor proporcional com o campo do valor suspenso. Ele trocava. Então, nós fizemos essa correção no processo. Daí, voltando lá para o prazo do tempo de permanência, nós fizemos ajustes também na aba básicas da DI. Quando for em dias, ele vai indicar aqui. A totaliza também, tá? Quando tiver essa base integral, no consumo e admissão temporária, ela vai calcular em dias, conforme a necessidade. Débora? Agora nós vamos falar sobre o pré-embarque. Foram feitos vários ajustes em várias telas desse módulo pré-embarque, tá? Então, houve um ajuste para exibir a descrição da moeda na capa da invoice. Então, na tela de faturas da interface de entrada, estava ocorrendo um erro nessa tela, que ele não mostrava a descrição da moeda, como já é de praxe, né, que já é carregado na nossa tela de fatura normal, mas para o pré-embarque, visualizando, né, direto pela interface, essa tela, não estava aparecendo. Então, após o ajuste, carregou a descrição. Também, um outro ajuste que foi feito no lote e série, tá? No botão de lote e série, tá? Para ele exibir o layout idêntico aos campos que já existe na tela de invoice, normal. Então, foi transferido todos aqueles campos, né, que já existe, a gente atualizou a tela do pré-embarque para ser carregada essas informações. Então, aqui está aparecendo, né, lote série, com as informações, todos os campos exibidos, né? Também foi feito um ajuste na carga do pedido para carregar o país do fabricante desconhecido. Não estava sendo feito, tá? Antes do ajuste, se você observar aqui, ele não carregava o país, tá? O fabricante, o exportador não estava carregando. Após o ajuste, ele passou a carregar essa informação, tá? Aí teve o cadastro da invoice, né, com a validação. Ele fez o processo corretamente. Outro ajuste que foi no campo órgão, tá? No registro da mercadoria. Dentro da LOV, quando a gente carregava a LOV, estava vindo em branco. Foi feito um ajuste para carregar as informações para poder ser alimentado o código, né? Aqui foi feito o ajuste na mensagem do rodapé. Então, tinha um bang na validação da inconsistência, quando não considerava as inconsistências já corrigidas, tá? Então, nessa tela, ele mostra, quando você gera a inconsistência, ele mostra o número do lote e com inconsistência, tá? Então, teve que fazer um ajuste, porque essa informação não estava adequada, tá? Porque não existia mais inconsistência e ele estava exibindo a informação. Então, após o ajuste, só ficou o número do lote. Também houve alteração na configurações das validações, tá? Na tela do pré-embarque. Aqui foi realizado um ajuste na validação das linhas da invoice para não criar uma mensagem de inconsistência quando o processo não existir PO vinculado à linha, tá? É normal vir esse campo em branco. Porém, estava dando uma inconsistência na hora que você gerava, né, o relatório, né, o processo, ele mostrava essa inconsistência e não deixava o processo
prosseguir. Tá? Então, ele dava essa mensagem. Com o ajuste, ele deixou o campo ficar sem o pedido e não existe inconsistência, tá? Para poder prosseguir com o processo. Também foi realizada uma correção no Código 204 do cadastro de validação de invoice, tá? Para validar e gerar inconsistência do campo utilização. Também estávamos com o problema que é o cadastro da validação, tem a profile, né? Ele tem que estar respeitando a profile, e ele não gerou a validação de inconsistência, mesmo que tenha sido informado a utilização no PO e não carregou para a linha, tá? Então, existia estava preenchida a utilização no cadastro, no pedido, só que quando você ia fazer o processo, ele não estava carregando. Foi feito um ajuste para estar acertando essa tela. Dentro de lotes, outra tela, lote de requisição, também estava dando problema aqui de invalidação. Foi feito ajuste para poder carregar corretamente a informação do pedido. Então, após o ajuste, utilização, tá? Então, ele carregou corretamente, considerando a PO, a profile. Né? Mesma coisa também inconsistência impeditiva na invoice, tá? Não era informado o pedido de utilização. Como são várias telas que utilização, então foi feito um ajuste em todas, e aqui a gente está passando, né? Exibindo quais foram as telas, né? Foram cadastradas na tela de cadastro e validação de invoice os 2 códigos abaixo, tá? Que é opcional e estava inativo no PET, tá? Que é o código 150 para validar a data de emissão e o código 151 para validar o termo de pagamento. Para quando você gerar a inconsistência, ele verificar se essas informações estão cadastradas. Sim? Código 151, tá? Aqui ele mostra a data de emissão e o código do pagamento, para poder validar, processar, para passar para o próximo estágio. E aqui também ele traz, né, o processo sem o pedido. Então, a gente estava tendo problemas na hora de fazer a validação, tá? A inconsistência, estava dando esses erros. E foi feito o ajuste nesses campos. Nessas telas de pré-embarque do lote requisitante, de importação e agente de carga, foi realizada uma inclusão das máscaras numéricas no campo valor total da aba Invoice, que estava dando problema, tá? Estava saindo aqui, ó, o valor 100. Em todas as telas estavam com problema e arrumou as casas decimais. Valor, foi colocado as casas decimais, para exibir corretamente o campo. Aqui foi feito ajuste na carga, no agente de carga e requisitante, nessas telas, para arrumar o título do campo cadastro de exportador, tá? Para agente de carga. Esse campo, ele estava com a informação exportador, tá? Na tela, e o correto é a informação, o título agente de carga. Então, foi feito alteração em todas as telas. Aqui, tá, a gente estava com um problema quando ia fazer o vínculo para limpar o conhecimento de embarque. Estava gerando uma mensagem de um erro no Forms, tá? Então, você tinha a opção
para você limpar as informações do conhecimento. Só que gerava essa mensagem. Foi feito um ajuste para não acarretar mais esse problema. Após o ajuste, ó, clicou no código, ele dá a mensagem para você confirmar a operação e seguir com o processo. Aqui, essa informação, ele tem que vir do embarque, né? Se tem preenchido, tem que estar carregando, alimentando esses campos. Na tela da consulta consolidada, também foi feito um ajuste na tela. Antes foi ajustado vários campos para exibir corretamente, né, para visualização. Aqui estava cortando esse campo de PO, essa coluna de PO estava cortando as informações, então foi expandida para apresentar. Também correção na data de chegada, para buscar corretamente na aba de cronograma a informação, tá? Ele não estava, dentro desse relatório, da tela de consulta, ele não estava carregando essa informação, estava vindo de uma outra tela. Então, foi feito ajuste para carregar a informação. Aí, após o ajuste, carregou a informação. Aqui também foi para o tipo de embarque, que não estava sendo carregado, né? Então, foi feita a correção para carregar corretamente a informação. Tipo de embarque é consumo, carregou no relatório consumo na tela. Vamos lá para a Zona Franca de Manaus. Na Zona Franca de Manaus, nós fizemos melhorias para a matriz de tributação do ICMS. Antes, nós não tínhamos controle do que estava ou não vigente. Então, nós acrescentamos lá na tabela 443 2 novos atributos, que é data início vigência e fim da vigência, para que o usuário não corra o erro de selecionar uma matriz que não esteja ativa. Mesma coisa na tela de matriz de tributação, que fica lá dentro do DI, né? Na verdade, esse desembaraço eletrônico, né? Que seria a DAI. A gente vai mudar isso futuramente no nome do menu. Então, lá na tela, quando chama LOVE, já aparece data início de vigência, data fim de vigência, e se escolher uma matriz de tributação que não está mais vigente, o sistema vai dar mensagem de erro, tá? Criamos uma nova funcionalidade na tela de exceção fiscal. Agora é possível você selecionar aqui nessa flag Zona Franca de Manaus e fazer um filtro pela matriz de tributação. Então, vai aplicar uma exceção fiscal, agora você pode aplicar uma exceção fiscal ao processo que já tenha uma matriz de tributação do ICMS. Marca as empresas, né? E não será permitido marcar empresa que não seja do Amazonas. Vai dar mensagem de erro. Também colocamos uma aba específica para a matriz de tributação lá na Invoice. Então, essa aqui, ó, você faz a M, e ali é possível colocar a matriz de tributação que deve ser aplicada ao processo. Se tiver aqui já na Invoice, tudo que vier depois vai ter essa matriz vinculada no processo. Aqui, por exemplo, se eu escolher uma matriz de tributação cuja NCM não seja do item da minha invoice, o sistema não vai deixar também, vai dar erro. Vai ter várias validações aí ao longo do processo, né? Então, aqui, ó, nós colocamos para vincular, quando é gerada uma PLI e LI automáticas, né? Vai ser aplicada a exceção fiscal quando tiver. E isso independente das NCMs da invoice, então, conforme já é o core do sistema. Se tem exceção fiscal, ela sempre vai sobrepor o que veio antes. Na declaração de importação, na hora de gerar
a DI, se não tiver nenhuma matriz de tributação informada lá no invoice, por exemplo, ele vai abrir um campo aqui, ó. Esse campo vai aparecer, tá? Para quando for empresas de Manaus, do Amazonas, Manaus, né? Mas ele vai aparecer como desabilitado. Então, quando puder informar uma matriz de tributação, ele vai abrir o campo e o usuário vai poder informar aqui. Vai puxar uma LOV e informar a matriz de tributação. Tem as regras, tá? Para essa aplicação. Então, aqui... Antes não estava aplicando para a PLI, que era gerada automaticamente, então a gente fez uma correção também para aplicar. Daí tem as regras de novo. Estava com um problema que quando tinha uma exceção fiscal vinculada, ele não estava aplicando a matriz aqui, na aba Cefaz AM da adição da DI. Então, nós corrigimos para que passasse a informar. Ó. Então, aqui a gente tem a tela da PLI com uma exceção, e essa exceção sendo aplicada na adição da DI. Aqui a gente tem uma anotação, né, que os dados da matriz de tributação, eles não são enviados através de nenhuma integração, Siscomex ou Cefaz. E temos alertas também quando escolher uma matriz de tributação cuja NCM seja diferente dos itens na DI. Então, o sistema não vai deixar também. Ele vai dar a mensagem, tá? Então, nós fizemos também ajustes no laudo de arqueação. Agora, voltando para aquele tema que nós falamos lá atrás, na importação, sobre a unidade de medida estatística. Então, nós criamos campo display de unidade na medida estatística na PLI, a quantidade UME e quantidade na UME, né? Aqui, flag para autorizar alteração manual, e aqui o campo para alteração manual ou o cálculo automático do sistema com base no fator de conversão. Também fizemos ajustes na totaliza da PLI para fazer os cálculos também, para avisar, né, porque como a PLI ela tem uma LI, né, ela é um pedido de licença de importação usado para a Zona Franca de Manaus, então a mesma coisa que acontece com a LI normal vai acontecer com a LI da Zona Franca de Manaus. Se não tiver um fator de conversão, ele vai avisar que o usuário precisa cadastrar. Ajustamos rotina também, aquela de 1 centavo que eu comentei lá para vocês no começo, da despesa, né? Quando, por exemplo, o imposto que gerou 1 centavo, estava dando um problema de erro. O laudo de arqueação também, fizemos ajustes de peso bruto, peso líquido, para atender os casos da Zona Franca, a mesma coisa invoice, não altera, depois que já tem laudo de arqueação finalizado. Agora, Débora, a gente vai ter que dar uma agilizadinha, Débora, porque vai estourar o tempo, tá? Tá. Aqui foi feita uma correção nessa tela de extração de dados, tá? Para considerar o espaço no nome do arquivo, tá? Que estava com bug. E não estava abrindo. Então, quando você tentava gerar, ele dava a mensagem de erro, foi feito um ajuste após a correção, os arquivos, né, tipo o CSV, foi gerado com sucesso, né, com arquivo gerado com sucesso, de texto também, tá? Foram gerados com sucesso, arquivo gerado, e o de HTML também. Aqui é mais para mostrar que foi feito tudo, gerou com sucesso. Agora a gente vai para a parte final, que é de integração SAP. Nós tivemos ajustes para permitir parametrização de J1B1N para nota fiscal complementar de imposto. Então, antes a tela de configuração não permitia, agora permite. Outro ajuste que nós tivemos foi de IDOC de material fabricante. Foi criada uma profile, né, de IDOC material fabricante,
para permitir que o usuário ele faça uma configuração. Quando tiver alguma discrepância entre o material e o fabricante, se ele quer passar reto, né, vai carregar o material para o e-comics, ou se ele não quer que passe reto, ele quer que fazer uma validação. Então, essa profile permite isso, que gere erro ou não, e que o fabricante seja vinculado ou não, quando houver esse problema. Daí tem as regras aqui no boletim também para essa profile, a parte da BAP, mostrando aqui as informações, depois vocês podem olhar com mais calma, tá? Vou passar mais rapidinho, porque a gente não estourar o tempo. Daí tem os logs, aqui tem os exemplos de quando está ligado ou desligado a profile, se carrega ou não, quais os logs que são gerados, de erro ou de sucesso. Daí o próximo que nós temos foi casas decimais na nota fiscal do SAP. Acontece o seguinte, o e-comics, a nota de importação, permite 5 casas decimais, enquanto que o SAP permite 3. Então, na hora que era feito o recebimento físico da Amigo, ocorria um erro para a geração das miras da invoice, nos casos de granel, tá? Então, nós fizemos um ajuste também para que seja possível. Aqui, ó, nós criamos essa profile de valida casas decimais, então o usuário pode configurar lá se ele quer alertar ou bloquear a emissão da nota, tá? Quando ultrapassar as 3 casas decimais permitidas pelo SAP. Então, aqui tem as regras também. Essa profile aqui, ela tem que estar igual a SAP Add-on. Daí, na emissão da nota, aqui tem, quando tiver setado para bloquear ou somente para alertar, está mostrando aqui os erros, né? O próximo é retorno de J1BUN com caractere especial, então dava um problema de XML do retorno do SAP, quando a gente tinha caracteres especiais, por exemplo, na descrição de um item da nota. Então, o que ele fazia? Ele substituía o caractere especial por um E, por exemplo. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, esse ponteira, Zembe, daí aqui, ó, Centauro, acho que deve ser. Daí ele punha um E, interrogação invertida. Então, nós fizemos uma correção para que não aconteça isso quando fizer a geração do XML, ó. Então, aqui ficou, ó, vaziozinho os campos onde aconteciam os problemas de caracteres, tá? Depois, nós tivemos também um ajuste na parte do SAP para aqueles documentos fiscais referenciados. Lembra que nós falamos no último webinar sobre os documentos fiscais referenciados da NT 2022-003? Então, o e-comics agora ele aceita até 999 documentos referenciados vinculados à nota fiscal de importação. E nesse ajuste específico nós tratamos a parte do SAP Add-on, tá? Então agora ele vai aceitar também essas várias notas referenciadas. Daí vocês podem ver também no boletim, né, os exemplos, XML, né, com várias referências. E a parte da BAP, que foi ajustada. E aqui nós temos o ajuste na mensagem após geração do amigo. Então, nós tínhamos quando o usuário ia fazer um recebimento físico no amigo, quando tinha, por exemplo, foi concluído com sucesso, o sistema apagava as informações e punha assim, não há alterações a salvar. Nós corrigimos para ele continuar mostrando as informações, a hora que passa ok, ele informa que foi executado e para verificar o status das transações no log. Então, daí ele pôs aqui, ó, o documento foi processado com sucesso. Tá? Então, antes
a gente não sabia o que tinha acontecido, e agora a gente sabe o que aconteceu na hora que faz o recebimento da amigo. Outro ajuste no recebimento da amigo é que nós tivemos clientes que eles têm importações, assim como acho que a maioria dos clientes tem, da China. E nessas importações da China, geralmente não tem informado na invoice o número de série e lote. E o que acontecia? Toda vez o cliente tinha que fazer essas informações no recebimento físico, e olhando peça a peça e informando os números de lote e série da carga. Agora, nós fizemos uma melhoria para quê? É uma nova funcionalidade, na verdade, né? No recebimento físico da Amigo, lá no e-comics, vai ser permitido informar o lote e série da mercadoria. Então, a gente tem aqui um antes e o depois, ó. Então, a gente tem a tela antes, né, que era só essas informações aqui, e o depois, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. E o depois, ela explode, né, numa tela maior aqui, e aqui nesse botão é possível informar o lote e série, tá? Então, atualmente, essas informações de lote e série, elas vêm da invoice, né? Tem um botão lá no invoice. Só que para esses casos, como não tem essa informação no momento lá da nossa invoice, a gente vai informar, o usuário, na verdade, né, vai informar no Amigo, no físico. Só que tem um detalhe, essas informações que serão feitas no Amigo não irão alimentar a invoice, nem DI, nem LI, tá? Porque já foram feitas, são processos que já foram feitos, então eles estão encerrados. Então, essa informação é só por causa do SAP, que vai alimentar as informações lá no SAP. Então, a gente tem aqui ó, as informações que foram para o SAP, né? Alimentou aqui o batch, o lote. E, por fim, nós fizemos um ajuste de um erro também no recebimento físico do SAP da Amigo, que quando tinha um reenvio, né? De um amigo para o e-comics, mais de uma vez, né? O reenvio, lógico, né? Mais de uma vez. Quando havia o reenvio de um documento, era apresentado um erro. O sistema, ele se perdia aí, né? Na validação do que já tinha sido enviado uma vez e estava sendo enviado novamente. Então, nós fizemos essa correção. Bom, pessoal, é isso. Foi um mini patch grande. E agora nós podemos abrir para perguntas. Ju, você está no mudo. Desculpa. Obrigada pela apresentação, meninas. De pergunta aqui no chat, a gente teve uma da Viviane de Almeida sobre o ICMS, quando a Marinha não entra na base de cálculo, né? Então, no caso dela, ela comentou que não é que a Marinha seja isenta, mas ela não consegue fazer com que a Marinha não entre na base de cálculo. Não sei se a Viviane tá aí. Deixa eu ver se eu consigo liberar o microfone dela. Viviane, eu recomendo que você abra um chamado para o nosso time de suporte, para eles analisarem a sua base, né, o seu ambiente aí do e-comics, ver se está faltando aplicação de algum mini patch, ou de repente se está tendo alguma falha aí em algum setup no sistema. Porque sem olhar o processo é difícil de falar, né? Precisa de uma análise. Pelas informações, faz sentido e daria para. Teoricamente, o sistema faz. Viviane, se quiser falar.
Certo? O Leonardo perguntou aqui. A taxa da Marinha Mercante só se aplica no caso de importação, certo? Certo. Sim, isso mesmo. Viviane? Ela tá aqui. Ela falou que não estão ouvindo. Ah, ok. Não estamos te ouvindo mesmo. Ela falou que já abriu um chamado, mas eles já atenderam o chamado, Viviane? Pode responder aí por escrito aí. Foi fechado sem resolver. Que estranho. Como resolvido? Mas daí não te deram nem resposta? Abre. Pode ser que não deram. Se você enviou todas as evidências, é importante anexar todas as evidências, até um vídeo, por exemplo, mostrando, para que isso não ocorra. Que facilita a análise do pessoal. Perfeito. Qualquer coisa, manda um e-mail para o produto, academia, e a gente ajuda, assim, fala com suporte, né? Exato. Para ver. O e-mail é o academia@ecomex.com.br e o de produto é produto@ecomex.com.br. Vou colocar aqui no chat também, tá? E isso vale para todo mundo, tá, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram mandar alguma informação para gente, sugestão, pode mandar nos e-mails, ok? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Creio que podemos encerrar. Não tem mais nenhuma pergunta. Aqui Só não. lembrando que essa apresentação ela será depois disponibilizada para vocês por e-mail, como de costume. Isso. Aí depois o time de marketing manda para vocês. Eu acho que é isso, gente. Obrigada pela participação de todos. Novamente, caso tenha alguma dúvida, pode mandar as dúvidas e sugestões para os e-mails que eu coloquei aqui no chat. E a gente se vê no próximo webinar. Tchau, pessoal. Obrigada, Obrigada. pessoal. Boa sexta. Obrigada, Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.